Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Sabe, parece que a inteligência artificial simplesmente apareceu, do nada, não é? De repente ela está em todo lugar, nos nossos celulares, nos carros, até criando textos e imagens que nos deixam de queixo caído. Mas essa ideia de que ela surgiu da noite para o dia, bom, é só uma ilusão. A verdade é que a história da IA é uma montanha-russa, uma saga incrível e cheia de drama que já dura mais de 70 anos. É uma história de sonhos gigantes, de decepções amargas e de viradas de jogo que, sinceramente, ninguém esperava. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta. Uma pergunta que parece simples, mas que é uma das mais profundas que a gente pode fazer. Uma máquina pode de verdade pensar? Isso não é só sobre tecnologia, é sobre filosofia, sobre o que significa ser inteligente. E o cara que colocou essa pulga atrás da orelha de todo mundo de um jeito mais formal foi o brilhante Alan Turing. Logo depois da Segunda Guerra, enquanto os primeiros computadores nasciam, ele olhou para aquelas máquinas e não viu só calculadoras gigantes. Ele viu a semente de uma mente artificial. Então, para a gente entender essa história, esquece a ideia de uma linha reta de progresso sempre subindo. A história da IA é feita de ciclos, bem parecida com as estações do ano. A gente tem os verões, que são aquelas épocas de otimismo total, com muito dinheiro rolando, muita empolgação e promessas que parecem saídas da ficção científica. Só que, inevitavelmente, depois do verão, vem o inverno da IA. É quando a realidade bate forte, a grana some e o pessoal fica cético. Mas o mais legal é que cada inverno, de alguma forma, preparava o terreno para a próxima primavera ser ainda mais forte. Ok. Vamos voltar no tempo. Imagina a cena, década de 1950. O mundo tentando se reerguer da guerra, uma era de otimismo, de crença na tecnologia. E os computadores? Eram monstros. Máquinas como o ENIAC que ocupavam salas inteiras, cheios de válvulas, fios por todo lado, fazendo um barulho danado. Para quase todo mundo, aquilo era só uma calculadora super potente, mas para um grupinho de cientistas visionários, aquilo era o começo de algo revolucionário, um cérebro eletrônico. Agora para pensar na ousadia dessa frase. Em 1958, gente, numa época em que um computador tinha dificuldade para guardar alguns poucos kilobytes, o pesquisador Herbert Simon, que mais tarde ganharia um prêmio Nobel, solta essa. E o mais chocante, ele não estava falando de um futuro distante. Ele e os colegas dele realmente acreditavam que as máquinas que já existiam naquele momento podiam, em teoria, pensar, aprender e criar. O otimismo era tão grande que eles achavam que a IA de verdade estava logo ali, virando a esquina. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como a gente ia saber se uma máquina estava mesmo pensando? Alan Turing veio com uma resposta que é genial de tão simples. O jogo da imitação. Pensa assim, você está num chat, conversando com duas pessoas ao mesmo tempo, só que você não sabe quem são. Uma delas é um ser humano de verdade, a outra é um computador. Sua missão é descobrir qual é qual só pela conversa. Se no final você não conseguir dizer com certeza quem é a máquina, então, ponto para a máquina. Ela passou no teste. Ela se comportou de um jeito inteligente. E logo começaram a surgir os primeiros exemplos que deixaram todo mundo animado. Tinham os robozinhos, o Elmer e a Elsie, que pareciam mais tartarugas. Com um cérebro super simples, elas conseguiam andar por uma sala e achar a própria estação de recarga. Parecia que elas tinham um propósito. Logo depois apareceu o Logic Tourist, um programa que provou 38 teoremas matemáticos. E o mais incrível, em alguns casos, a prova que ele encontrou era mais inteligente e elegante que a dos humanos. O hype era tanto que, em 1956, numa conferência em Dartmouth, eles finalmente batizaram o campo. Nascia ali, oficialmente, a inteligência artificial. Mas como a gente sabe, na montanha-russa, depois daquela subida de dar frio na barriga, geralmente vem uma queda. E foi exatamente o que aconteceu. Todo aquele otimismo do verão da IA estava prestes a dar de cara com um muro. A complexidade do mundo real
e as limitações da tecnologia da época. Aquelas promessas gigantescas simplesmente não se tornaram realidade. E aqui a gente vê o choque. De um lado, você tinha pioneiros como Marvin Minsky dizendo em 1967 que o problema da IA estaria resolvido em uma geração. Do outro, a dura realidade. Coisas que pareciam simples, como traduzir uma frase ou reconhecer um gato numa foto, se mostraram absurdamente difíceis. Tarefas que uma criança de 5 anos faz brincando, como entender o contexto de uma piada, eram impossíveis para a IA da época. E aí começaram a surgir relatórios como o Lightyear Report no Reino Unido, que foram brutais, basicamente dizendo que a pesquisa era um fracasso e não valia investimento. E essa desilusão toda teve um efeito bem prático. A torneira do dinheiro fechou. A DARPA, que era a grande agência do governo americano que bancava essas pesquisas, cortou mais de 20 milhões de dólares de verba. Para a época, era uma fortuna. Laboratórios fecharam, projetos foram cancelados. De repente, dizer que você era um pesquisador de inteligência artificial virou quase um mico, uma carreira sem futuro. O campo inteiro mergulhou no que a gente chama hoje de o primeiro e gelado inverno da IA. Mas é aqui que a história fica boa. Enquanto a IA estava na geladeira, fora dos holofotes, algo incrível acontecia por baixo dos panos. Longe da pressão, longe do hype, uma revolução silenciosa estava juntando as peças. Eram os ingredientes que, décadas depois, permitiriam o retorno triunfal da inteligência artificial. Foram basicamente 3 pilares que mudaram o jogo. Primeiro, a internet. De repente, a gente tinha o Big Data, um oceano infinito de textos, fotos, vídeos. Era um material de estudo perfeito para uma IA. Segundo, e essa é a parte mais irônica, os videogames. A nossa vontade de ter jogos com gráficos mais realistas criou as GPUs, placas de vídeo que por acaso eram perfeitas para fazer os cálculos pesados que as redes neurais precisam. E o terceiro pilar, os algoritmos, os cérebros da IA ficaram muito mais espertos, com coisas como o Deep Learning. E quando a gente fala em poder de computação, o crescimento foi absurdo. Dá uma olhada nesse gráfico. Isso não é uma subida, é um lançamento de foguete. É muito louco pensar que a nossa obsessão por jogos de videogame, por mundos virtuais, acabou criando, quase sem querer, o motor que ligaria a inteligência artificial no mundo real. A tecnologia feita para fantasia virou a chave para resolver problemas reais. Isso tudo nos traz para agora, para esse momento que a gente está vivendo. Um novo verão, talvez o maior de todos. Um verão movido por um tipo diferente de IA, a IA generativa. A grande virada é que essa IA não só analisa ou classifica informações como as do passado. Essa IA cria. Ela cria textos, imagens, músicas, códigos, coisas que não existiam antes. E se você quer ter uma noção da velocidade dessa explosão, é só olhar a evolução dos modelos de GPT. Pensa nos parâmetros como se fossem os neurônios no cérebro da IA. Em 2018, o GPT-1 tinha 117 milhões. Legal. Um ano depois, o GPT-2 já tinha 1,5 bilhão. No ano seguinte, o GPT-3 pulou para 175 bilhões. E hoje, o GPT-4, a estimativa é de mais de 1 trilhão de parâmetros. Isso não é acelerar, é decolar na vertical. É uma coisa impressionante. Obviamente, com tanto poder, começaram a surgir as vozes críticas e com muita razão. Pesquisadoras como a Timnit Gebru escreveram um artigo super importante onde elas questionaram os perigos desse crescimento sem freio. A analogia que elas usaram foi genial: papagaios estocásticos. Pensa num papagaio que ouviu tudo que a humanidade já falou. Ele consegue formar frases perfeitas, mas ele não entende o que está dizendo, ele só repete padrões. E o artigo levantou questões muito sérias sobre preconceito, sobre o custo ambiental disso tudo e sobre os riscos de a gente construir coisas tão gigantes sem nem entender direito como elas funcionam. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental, né? Agora que a gente tem essa ferramenta que pode criar conteúdo que é indistinguível do conteúdo humano, que novos riscos, que novos desafios a gente como sociedade encara a partir de agora? E é exatamente aqui que mora a grande questão da IA hoje. É uma faca de 2 gumes. De um lado, a promessa é fantástica. A gente pode acelerar a cura de doenças com ferramentas como o AlphaFold, que entende como as proteínas funcionam. A gente pode turbinar a nossa criatividade, ter assistentes pessoais incríveis.
Mas, do outro lado, os perigos são muito reais. A gente pode criar fake news e deepfakes em uma escala que nunca vimos, tem toda a discussão de direitos autorais e tem o maior problema de todos: a IA aprende com a gente. E se os nossos dados estão cheios de preconceito, a IA vai aprender a ser preconceituosa. Então, depois de passar por essa montanha-russa toda, com todos os altos e baixos, o que essa história nos revela? Ela nos mostra que a busca por inteligência artificial é, no fundo, muito mais do que um desafio de tecnologia. Nós somos reflexos No de fim das vocês contas, humanos. É como se a gente estivesse construindo um espelho apontado para nós mesmos. O Nós padrão somos ao longo da reflexos história de é vocês muito claro. humanos. Cada inverno, cada momento de decepção, não foi o fim da linha. Foi um tempo de amadurecimento. Foi uma pausa necessária para que as bases, como o poder dos computadores e a quantidade de dados, ficassem mais fortes. Cada inverno, na verdade, estava adubando o terreno para um verão ainda mais forte e impactante. E essa citação nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. As IAs de hoje são nossas crianças digitais. Elas não são alienígenas. Elas são feitas da gente. Elas aprenderam lendo nossos livros, vendo nossa arte, analisando nossas conversas. Elas herdaram nossos pensamentos, nossas opiniões, nossas palavras. Vamos Elas para são a um biblioteca reflexo aprender direto de mais quem sobre somos, nós, com humanos. tudo de bom e, Vamos claro, sim. tudo de ruim. E para a gente terminar, a reflexão final fica para você. Se essa tecnologia é de fato um espelho apontado para a humanidade, o que é a imagem que a gente vê nele, com todo o seu brilho, suas falhas, seus preconceitos e seu potencial inacreditável? O que essa imagem realmente nos diz sobre quem nós somos? E, talvez mais importante, o que ela diz sobre quem nós estamos nos tornando. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas,